Olá pessoal! Então, no vídeo de hoje eu vou apresentar aqui para vocês o tema da minha dissertação de mestrado. A minha dissertação de mestrado vai ser apresentada no dia 6/8, que é a minha banca, semana que vem, na banca, que eu faço mestrado na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. O meu mestrado é em Direito Civil e Empresarial. E qual é o meu tema da dissertação? É Smart Contracts. Smart Contracts. Por isso que eu falo tanto sobre Smart Contracts. É um tema que eu acabei me apaixonando quando eu descobri as criptomoedas, quando eu descobri blockchain e quando eu descobri que era possível a gente celebrar contratos por meio dessa tecnologia, eu comecei a perceber que havia alguns problemas, né, nisso tudo. E comecei a estudar então a questão jurídica por trás desses contratos. Para tu ter uma ideia, um smart contract ele é um contrato que se cumpre de forma automática. Até vou colocar aqui o conceito, um dos conceitos, né, porque existe bastante divergência, porém o que eu quero trazer aqui é o seguinte, é um contrato escrito em linguagem de programação e registrado em blockchain, certo? Cujo cumprimento se dá de forma automatizada. O que significa isso daqui? Deixa eu colocar aqui, ó, porque eu acho que vocês não vão enxergar se eu fizer assim. Pronto. O que significa isso aqui? Significa que vamos imaginar um contrato normal. Eu escrevo um contrato, eu não tenho um agora aqui para mostrar, mas vocês já devem ter visto um contrato, né? Então, a gente escreve o contrato, as duas partes assinam esse contrato e a partir de então surgem as obrigações contratuais. E uma parte confia que a outra vai cumprir o contrato. Se ela não cumpre esse contrato, nós temos várias consequências jurídicas. Eu posso enviar uma notificação extrajudicial por cumprimento, eu posso ajuizar uma ação judicial, posso exigir multa, posso exigir danos dos mais diversos que tiverem. Então, existe uma série de consequências jurídicas quando alguém descumpre o contrato. Porém, existe a possibilidade de descumprir o contrato, né? A questão é que haverá essas consequências depois. Mas eu não tenho como garantir que um contrato será cumprido. Quando eu celebro, por exemplo, um contrato de locação de um apartamento, eu não tenho como garantir que o inquilino vai pagar, né, o aluguel. Não tenho. O que eu tenho como fazer é me proteger ao máximo para que o inquilino pague o aluguel. E aí, inclusive, tem uma aula aqui no canal sobre como fazer um contrato sozinho com segurança. E nessa aula eu trago várias formas, de várias situações, várias cláusulas que são importantes colocar num contrato para que ele fique seguro. Mas agora, no smart contract já é diferente. Por quê? Porque o contrato não vai ser um contrato escrito numa linguagem humana. Não, ele é um contrato escrito em linguagem de programação. Ou seja, não é um ser humano que vai ler o contrato e interpretar esse contrato, e sim o computador. O que eu vou fazer é escrever o contrato numa linguagem de programação e registrar este contrato numa blockchain. O que é uma blockchain? A blockchain é aquela mesma tecnologia onde nós temos o Bitcoin e as criptomoedas no geral. Ou seja, é uma rede distribuída em que, quando a gente registra uma informação nela, essa informação não fica somente ali no computador onde ela foi criada, não registrada. Ela se dissipa entre vários computadores da rede. Isso garante uma segurança muito maior. Por quê? Porque para eu conseguir alterar uma informação na blockchain, não basta eu acessar somente um computador, hackear um computador e alterar as informações. Eu não vou conseguir, porque essa informação está dissipada em vários computadores. Eu teria que conseguir alterar, então, a maioria desses computadores, ou quase todos esses computadores, o que seria muito difícil. Então, no momento em que eu registro um contrato numa blockchain, esse contrato se torna
um contrato imodificável. Eu não consigo mais alterar esse contrato. Claro que eu posso prever na própria linguagem do contrato algumas situações em que ele vai ser alterado. Porém, ainda assim, é muito mais difícil, eu vou ter que prever isso antes. Prever antes ficou até redundante. Eu vou ter que prever isso no contrato. Agora um terceiro não vai conseguir alterar esse contrato. Então, ele se torna imodificável. E, fora isso, o fato dele ser um contrato escrito em linguagem de programação vai fazer com que esse contrato leia, interprete os códigos escritos nele e se execute sozinho. Então eu não preciso confiar que a outra pessoa com quem eu contratei vai cumprir o contrato. Por quê? Porque no momento em que eu celebro o contrato com ela, eu sei que o contrato vai se cumprir sozinho. E isso é uma grande vantagem. Por quê? Porque vai eliminar alguns custos. A gente pode chamar de custos de transação. Ou também vai eliminar aqueles custos com o intermediário do contrato. Eu vou dar um exemplo do Uber, por exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou dar o exemplo do Uber. Como é que funciona o Uber hoje? Nós temos o aplicativo em que eu, por exemplo, chamo ali o motorista pelo aplicativo e o motorista chega e me leva até o local, né? Isso, perfeito. Só que o que acontece ali? Nós temos no meio, entre eu e o motorista, entre mim e o motorista, nós temos a empresa Uber, que acaba lucrando com esse negócio. E tá tudo bem lucrar. Ela que criou a plataforma, ela que une as duas partes. Esse vídeo aqui não é para criticar esse modelo de negócio. Mas o que acontece com os smart contracts? É que nós não precisaríamos ter esses intermediários. Por quê? Para que serve a empresa Uber em si? Por que tu chama por ali e não busca na internet um motorista aleatório para te levar? Porque tu confia na empresa, tu sabe que o motorista passa por uma série de avaliações, tu sabe que se der algum problema com a corrida, a empresa Uber vai te ressarcir. Então, tu confia na empresa, né? A empresa, então, ela é intermediária que te passa essa confiança e que vai arcar com alguns prejuízos caso ocorram, enfim. Agora, quando nós temos smart contracts, nós não precisamos confiar na parte contrária e não precisamos de uma empresa no meio da relação. Por quê? Porque no momento em que eu sei a cláusula contratual ali, que está escrita em código de programação, eu sei que aquele código vai se cumprir. Não tem como ele não se cumprir. Está registrado em blockchain e está imodificável a partir de então. Então, a confiança aumenta muito mais. É claro que muitas pessoas se perguntam, e tu já deve estar se perguntando, se existem várias situações em que não vai ser possível celebrar contratos dessa forma, né? Porque existem situações em que o contrato se dá no mundo físico mesmo e envolvendo a relação entre as pessoas. Então, por exemplo, um contrato de trabalho já seria mais difícil a gente celebrar por meio de um smart contract, embora algumas situações da relação de trabalho poderiam ser. Mas agora, por exemplo, a compra e venda de músicas, de livros, esse tipo de relação poderia ser dado por meio de smart contracts. Então o importante aqui é saber que eles se cumprem sozinhos e que eles têm esse registro na blockchain. E qual é a questão da minha dissertação? A questão é, primeiro, esses contratos, eles podem, para o direito brasileiro, ser considerados realmente contratos? Eles são regulados pela legislação, pela doutrina, pelas leis em geral? Vou usar termos mais leigos aqui. Podem ser regulados da mesma forma como os contratos em geral são regulados? E na minha dissertação, a minha conclusão é que sim, eles podem. Por quê? Eu vou aqui, rapidamente, explicar uma teoria que a gente utiliza, teoria do negócio jurídico, tá? Nós temos 3 planos. O plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Esse vídeo aqui não é uma aula sobre a teoria do negócio jurídico, por isso que eu vou ser bem resumido. Se tu se interessar, eu posso até fazer uma aula sobre isso, porque eu gosto bastante desse tema. Mas o que nós temos aqui? O plano da existência é aquele plano onde
alguma coisa passa a existir para o direito. Então, somente haverá consequências jurídicas aquilo que existe para o direito, né? E não é tudo que existe para o direito. Por exemplo, a chuva. A chuva, ela pode não significar nada para o direito, né? Mas agora, se a chuva estraga uma plantação, por exemplo, e isso vai repercutir nos contratos envolvendo essa plantação, aí a chuva então passa a existir para o direito. Nós teremos um fato jurídico aí. Então, o plano da existência é esse plano onde as coisas começam a existir por direito. Nos smart contracts, o que nós temos aqui para mostrar que eles passam a existir por direito? Basicamente, é a manifestação de vontade das partes. Ou seja, quando nós celebramos um contrato, o que nós mostramos assim externamente? Uma manifestação de vontade. São pelo menos duas vontades que escolhem regular um comportamento e então a partir desse contrato surgirão obrigações, surgirão deveres, direitos, e isso tudo se dá a partir de uma manifestação de vontade. Isso nós temos no smart contract. Por quê? Porque nós podemos ver a manifestação por meio do código, por meio da aceitação das partes, em aceitar as consequências desse contrato. Então, o plano da existência está preenchido. Agora, no plano da validade, nós temos o quê? Nós temos as questões envolvendo a capacidade das partes, por exemplo, o menor de idade, poder contratar ou não poder, o maior de idade poder ou não poder. Então, o que nós temos no plano da validade para os smart contracts? Os mesmos requisitos de validade dos contratos em geral, que resumidamente são a capacidade das partes, como eu falei, as partes devem ser capazes para contratar, o objeto do contrato ser um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, que eu não vou entrar em detalhes aqui hoje, posso fazer um vídeo sobre isso, e a forma do contrato ser uma forma que a lei não proíba. Estou sendo bem resumido aqui nessa teoria, tá? Tem mais nuances aqui que a gente poderia comentar. Agora, a forma dos contratos, como é que funciona no direito brasileiro? Já parou para pensar sobre isso? A regra é que não existe uma forma específica para os contratos. Essa é a regra. Algumas situações, a lei vai trazer uma forma específica. Então, o que nós temos de regra? Que não existe uma forma específica, eu posso celebrar os contratos da forma como eu entender melhor, porém, em algumas situações, a lei vai trazer uma forma específica. Por exemplo, se eu quiser vender esse apartamento aqui onde eu estou, eu não vou poder fazer um simples contrato escrito ou um contrato de boca. Eu vou ter que fazer um contrato por meio de uma escritura pública e depois essa escritura pública vai ser levada ao registro de imóveis e a partir de então o novo comprador vai ter os direitos reais sobre esse imóvel aqui. Certo? Então, a regra é que não existe a forma, mas em algumas situações vai ter. O smart contract, ele é um contrato escrito em linguagem de programação. E aí agora eu te pergunto, pode fazer contrato em linguagem de programação? Eu acabei de dizer que a regra é que a forma é livre. Então, sim, por esse motivo, esses contratos não têm nenhum problema legal. Claro que se eu fizer um contrato, um smart contract de compra e venda desse apartamento, aí nós teremos um problema legal. Por quê? Porque eu não fiz ele segundo a forma exigida pela lei para esse negócio específico. Deu para entender? Ok. E o plano da eficácia? O que é o plano da eficácia? A eficácia são os efeitos que o negócio gera na prática. Ou seja, os efeitos jurídicos que esse negócio gera. Nós podemos perceber esses efeitos jurídicos? Podemos perceber. E no plano da eficácia, nós temos 3 conceitos aqui que são bastante conhecidos quando a gente estuda, que é a condição, o termo e o encargo. Eu não vou me alargar muito aqui nesses conceitos, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui na condição. O que é a condição num contrato? Condição nós temos 2 tipos, a condição suspensiva e a condição resolutiva. A condição suspensiva
é aquela em que o contrato somente vai gerar efeitos quando determinada condição for satisfeita. E aí que está a grande questão do smart contract. Por quê? Porque a grande maioria desses contratos são contratos pendentes de condição suspensiva. O que quer dizer isso, traduzindo para longe do juiz de case? Que os contratos smart contracts somente gerarão efeitos quando aquela condição que foi programada no contrato acontecer. E aí então o contrato vai aplicar a consequência disso, certo? Para um vídeo já está longo até aqui. Vou fazer mais vídeos sobre smart contracts, tem muita coisa para se falar sobre eles. Isso aqui que eu expliquei não chegou nem a 20% da dissertação de mestrado, e fora a dissertação existem ainda artigos, existem muitos livros sobre o tema, então é um tema bastante amplo, que eu estou me aprofundando cada vez mais, estou gostando bastante de estudar esse tema aqui, mas não vai ser num vídeo que eu vou conseguir esgotar ele, certo? Se tu ficar com alguma dúvida, pode me mandar lá no Instagram, vou deixar aqui, ó, meu Instagram, é Lucas Uster. Eu respondo todo mundo lá no Instagram e toda segunda-feira eu abro uma caixinha de perguntas onde eu respondo as perguntas de todo mundo, e toda quarta-feira é o dia que eu posto vídeo aqui no canal, e toda sexta-feira eu posto algum trecho de vídeo lá no Instagram também. Então, se eventualmente tu não consegue acompanhar o vídeo inteiro, tu pode assistir um trecho dele, que vai ser um trecho importante, que eu vou postar toda sexta-feira lá no Instagram. Certo, pessoal? Até mais, então.